A Bíblia fala de uma grande construção, cujo construtor era um homem chamado Nimrod. Ele não tinha pertencido, nem tinha visto o dilúvio. Ele era bisneto de Noé. E como vocês podem ver, eles tinham sangue daquelas pessoas. Acho que Nimrod era filho de Cusi, Cusi era filho de Cã, Cã esteve na arca. Então a história ali é muito recente. E então Nimrod era um grande líder, a Bíblia chama ele de caçador. Caçador é aquele que provém, caçador é aquele que trabalha e alimenta muita gente, é um homem de persuasão, é um homem de uma capacidade de que todos querem ser amigo, é um homem que quando fala todo mundo ouve e obedece porque ele tem liderança, ele tem capacidade, ele mostra que veio. Esse era Nimrod. E Nimrod, temendo que outro dilúvio pudesse acontecer, ele resolveu fazer uma torre bem alta, a tal ponto de tocar ao céu. E convocou toda a sua cidade, e as pessoas que acreditavam em Nimrod abraçaram essa causa e começaram a construir uma grande torre, sabe? Tipo, uns prédios, e foi subindo. E chegou uma certa altura, aquela construção começou a incomodar a Deus. E Deus falou: olha, nós vamos ter que descer lá, porque senão eles vão acabar conseguindo o seu intento. E assim Deus fez, Deus desceu à terra, porque na verdade Deus queria que os homens se espalhassem por toda a terra, mas Nimrod tinha um plano, concentrar toda a população naquele lugar. E com isso o homem não ia explorar a terra como esta é explorada hoje, graças a essa intervenção que Deus fez nesse projeto louco de um bisneto de Noé, que foi a construção da Torre de Babel, que na verdade é chamada Torre da Confusão. E quando Deus chegou aqui na terra, ele não queria mais matar os homens, então ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos confundir a língua deles. E Deus então, milhares e milhares de pessoas trabalhando com todo o poder, com toda a energia, talvez 15, 16 horas por dia, na construção daquela torre, talvez persuadido pela fala, pela oratória de Nimrod, que outro dilúvio poderia acontecer e aquela construção tinha que estar pronta para que eles pudessem se salvar, então eles se jogaram na construção desse projeto da Torre de Babel. Acontece que Deus sempre prevalece nos seus planos, ele desceu e observou, e agora ele confunde a língua daqueles homens. Imagina se fosse hoje. Então lá, um grupo começou a falar alemão, outro grupo começou a falar inglês, outro grupo começou a falar africano, outro grupo começou a falar aramaico, outro grupo começou a falar português, outro grupo começou a falar castelhano, e agora eles não se entendiam, porque um pedia um tijolo, o outro trazia uma água, outro pedia uma pá, o outro dava uma enxada, então virou uma confusão e precisou parar aquela obra que foi arquitetada na mente diabólica de Nimrod. Acontece que agora aqueles grupos não tinham mais o que fazer, até porque o que unia eles era aquele projeto da torre. E agora eles se ajuntaram em grupo onde eles tinham a identificação da palavra, onde eles falavam a mesma língua, e aqueles grupos foram se diferenciando. Então agora os que falavam inglês foram para um lado, os que falavam africano foram para o outro, os que falavam africano foram para um lado, português. Isso nos dias de hoje. Então você imagina, dessa maneira povoou toda a terra como Deus havia previsto e como Deus queria. O plano de Deus é infalível e jamais um plano de homem, por mais belo e bem arquitetado que seja, vai interferir na vontade de Deus. E a Torre de Babel ela é chamada de Torre de Confusão. E parou a obra. Eu nem sei se tem ruínas das Torres de Babel. Hoje muitas ruínas são encontradas lá em Israel, como de Sodoma e Gomorra, a gente vê no YouTube, mas as ruínas da Torre de Babel eu não sei se existe. E o que eu vejo hoje
E é fantástico quando você começa a parar na vida e observar, ficando de fora da vida, você observando a vida, você vê hoje que o mundo, ele está uma tremenda confusão. O mundo está uma tremenda confusão. Sabe, as próprias religiões é uma tremenda confusão. Se você perguntar para um crente o que vem depois da morte, o crente vai dizer, vem o paraíso ou vem o inferno. Se você perguntar para um católico o que vem depois da morte, ele vai dizer, olha, pode vir o céu, pode vir o inferno e poderá vir o purgatório, onde você vai purgar os seus pecados para conseguir o passaporte para ir para o paraíso, ou então você não tem nenhuma chance. Se você perguntar para um espírita como é o que se dá depois da morte, o espírita vai dizer para você o seguinte, olha, você vai viver aqui e se você tiver uma vida muito complicada, se você cometer muitos erros, você vai morrer, vai reencarnar depois de um certo tempo, vai voltar aqui e assim fará sucessivas idas e vindas até se purificar para atingir um estágio maior e poder viver no paraíso. Agora, se você perguntar para um muçulmano o que acontece depois da morte, ele vai dizer, olha, depois da morte tem um paraíso e se você fez coisas que agradou a Alá, você vai ter lá suas noivas virgens. Então, veja a confusão. Veja a confusão, isso sem falar das demais religiões afros, que também têm a sua metodologia, que também tem sua fé, que também tem sua crença. Então fica muito difícil, o mundo é uma confusão. E o problema é que a tendência disso é ficar cada vez pior. Porque cada um defende a sua fé de maneira de unhas e dentes. E não faz como Paulo manda fazer. Paulo diz, olha, defenda a sua fé com sanidade, com delicadeza, com gentileza, mas não imponha a goela abaixo das pessoas quando a fé deles diverge da sua. Hoje, nós estamos vendo aí pessoas sendo mortas por causa de fé. Principalmente cristãos são os povos que mais morrem ao redor do mundo de maneira brutal. Por conta de fé. Há uma confusão generalizada no meio de nós. E por falar em confusão, vamos pegar também, vamos entrar numa ala para confundir mais as coisas. Eu me lembro que eu assistia YouTube e no YouTube aparecia lá uns profetas, uns dando profetada, outros acertando, e alguém dizia entre esses profetas, se era verdade ou não sei, eu só sei que eles disseram que o ano 2025 seria um ano muito difícil para o povo brasileiro. E está sendo um ano muito difícil para o povo brasileiro. Acontece que nós estamos muito entretidos, nós não temos noção do que está acontecendo em Brasília. E eu não estou aqui tendo partidarismo de A, B, C e D. Eu estou dizendo que o Brasil está um caos. E sabe, uns jogam a culpa no A, outros jogam a culpa no B. E é uma confusão, sabe? O filho feio que não tem pai, porém, todo mundo está sofrendo as consequências e a coisa vai piorar cada vez mais. A coisa vai piorar cada vez mais. Eu vou dizer para você, pensa muito bem antes de fazer uma loucura, antes de fazer um financiamento. Se você tem um dinheiro, guarda. Se você não tem, procure guardar. Porque o mundo tende-se a ficar pior. E por mais que a igreja não faz esse discurso, porque esse discurso afugenta o povo de dentro dela, esse é a pregação do momento, é a pregação do toma providência, toma consciência, aprenda. Hoje, o Brasil está um caos, tem confusão generalizada, lá em Brasília está uma loucura. E as pessoas estão aí achando que não vão atingir eles, nós seremos os primeiros a serem atingidos.
Quem disse que 2025 seria um ano difícil, acertou. Agora imagina como estará esse país no ano que vem. Morte, sangue. Porque no Brasil não tem ninguém tem um projeto de governo. O projeto dos políticos do Brasil é um projeto de poder. Eles chegam no poder e não querem sair mais. Então, para isso, eles matam. Para isso, eles destroem. Para isso, eles afundam o país. Porque eles não têm amor nesse país. Eles não têm amor no povo. Eles não têm amor na nação. O idiota é aqueles que ficam brigando, defendendo A, B, C. Por causa desses deuses que são endeusados exatamente por aqueles que estão o tempo todo neles. Isso não quer dizer, fulano é bom, Bertano é ruim. Não, não, não. Sabe? Cuida da sua vida. Cuida das suas finanças. Ajusta a sua vida. Não faça dívida grande. Porque 2025 será apenas o princípio das dores. Tira a sua cabeça da novela, tira a sua cabeça das coisas, sabe? E senta um pouquinho com você e observa como é que está Brasília. Observa como está a justiça desse país. Observa como está o legislativo desse país. Observa como está o executivo desse país. Eu não quero que você entre em choque, eu quero que você desperta, para que você não seja mais um ignorante como aqueles que estavam construindo uma torre de Babel, achando que com isso poderia chegar ao céu e se livrar do dilúvio ou da mão do Deus poderoso. Ou eu estou falando besteira? Nunca, nunca em todo o tempo da história, deixa eu dizer uma coisa para você. O Brasil está vivendo a sua maior crise de todos os tempos. O Brasil está vivendo a sua maior crise de todos os tempos. Mesmo na crise em que mataram o presidente, assassinaram o presidente, mesmo nas crises em que tomaram o poder ou não tomaram o poder, o Brasil está vivendo o pior momento. E você, como é que está? Eu não sei o que está acontecendo. Vamos falar sobre isso. Nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre isso. Para você despertar. E você não pode evitar o processo. Isso tem que se cumprir. Mas lembre-se, você pode se aliviar com prudência, com inteligência, tocar e viver a sua vida mesmo meio ao caos. Porque isso aqui vai virar um caos. Ainda falta 1 ano e meio para as eleições. E Brasília já está pegando fogo. E o que é pegando fogo? Não é a disputa no campo da política, é no campo pessoal, é na política de poder, é na ganância, se preciso, vão derramar sangue de inocente para manter o governo. E eu não estou dizendo que é A ou se é B. Eu estou dizendo que você tem que ser inteligente. Cuida da sua vida, evita problema. Por quê? Porque o Brasil está apenas entrando no começo das dores. 2025 foi profetizado. Seria o começo das dores. Só que muita gente não sabe o que está acontecendo. E nem quer saber. E quando acontecer, vai pegar despreparado. A água vai subir e você não vai saber nadar. E certamente será o primeiro a morrer afogado. Vem comigo nessa quinta-feira que eu vou levar você ao mundo do conhecimento e tirar você da ignorância e te preparar para enfrentar as batalhas que certamente está por vir. Mas nós estaremos armados com a nossa astúcia e inteligência e com a armadura de Deus, que é o que mais precisamos nesse momento, é do poder de Deus e da intimidade que nós temos que ter com Ele. Fica esperto. Amanhã, aliás, nessa quinta-feira, uma live
que vai abrir a sua mente, o seu coração, e você vai parar com essa discussão idiota, porque o B é bom, porque o L faz o L, ou faz isso. Isso é tudo burrice. Ninguém é bom. O plano deles é de poder e nunca foi de governo, e você nunca esteve inserido em nenhum deles.